Dia para vocês, tudo bom? É uma satisfação enorme estarmos aqui para mais uma live Café com Sabor de Ser Mulher. Que delícia! E aí, seu café tá gostoso, Lisandra? Tá gostoso. Quentinho. Tá quente. Café aqui mesmo, gente. Hoje com um tema muito especial, com uma mulher muito especial, uma amiga querida, uma companheira de caminhada. Então hoje nós vamos falar sobre um tema muito sério, né, que é depressão não é frescura. E eu, Silbene Diniz, psicóloga clínica, 16 anos de formação, atuo na clínica psicológica, no atendimento clínico, e estamos aqui hoje para falar sobre esse tema, que é um tema muito sério, muito importante, que após pandemia cresceu muito o número de quadros, né, de pessoas em depressão, no estado de depressão, e por isso a razão desse tema ser tratado hoje. E eu convidei uma pessoa, né, muito especial, e tem uma razão muito forte dela estar aqui para falar comigo sobre esse tema. Então a gente traz a teoria, traz alguns dados e traz também uma vivência de uma mulher que já passou por isso, que já viveu isso na pele, né? Para a gente falar e trazer aqui e compartilhar desse assunto, do assunto em questão que está sendo tratado em cada live que a gente faz aqui. Então, muito bom dia. Você entrou aí, minha amiga, na nossa live? Não. Ainda não? Entra aí. Isso aqui, né? Ah, Quer ver? Volta lá. tá. Bom dia, Beth. Tudo bem, minha amiga? Quem mais está aqui? Aparecida e outras, né? Pessoas, deixa eu ver. A Mona, a Naná, que maravilha, Naná. Bom dia para vocês. Vocês que conseguiram entrar aqui, eu vou pedir para vocês enviar o aviãozinho dessa live para mais pessoas aí do seu grupo de contatos, para convidar essa pessoa para estar assistindo com a gente, participando da nossa live. Então vamos lá fazer isso agora. Eu vou enviar aqui para algumas pessoas. Isso. É um tema em que, esse tema de hoje é um tema que acomete, que está próximo de muitos de nós. Tem uma pesquisa que fala que 30% das pessoas no mundo, 30%, vão passar por um estado de depressão em algum momento da vida. E provavelmente, se você não passou, ou você vai passar, ou você vai conhecer alguém que já passou ou que vai passar. Então é um tema que a gente precisa estar antenado, né? Que a gente precisa estar conversando e falando sobre ele. E é muito importante. Então, se você tem a oportunidade aí, se você conhece alguém que precisa escutar alguma coisa, envia esse aviãozinho aí, tá? Para convidar as pessoas para estarem conosco. Então, eu vou agora, né, deixar a minha convidada se apresentar. Geralmente, eu deixo a convidada se apresentar porque nada melhor do que a própria dizer quem é ela, né? Então, Elisandra, né, mais carinhosamente chamada de Elisandra. Quem é você? Quem é essa mulher que está aqui? Elisandra é uma mulher hoje forte na graça de Deus, filha amada de Deus, serva dele, mãe de 3 filhos, o Davi, o Arthur e a Cecília, né? Hoje, atualmente, estudante de nutrição, na caminhada por uma busca, né, de Fala mais alto um pouquinho. mais alto. Problema, gente, eu falo muito baixo. Tá. E acho que é isso, né?
Quantos filhos, Isadora, você tem? Tenho três. Três filhos. Na verdade, eu tenho 4. A gente vai falar sobre isso, né? Aham. O primeiro tá na glória de Deus hoje. E eu tenho 3, né? Deus restituiu o triplo ali. 4 filhos, um tá na glória de Deus. Sim. E tem 3 com você hoje. Qual que é a idade deles? O Guilherme, se ele estivesse vivo, ele estaria fazendo esse ano 15. 15 anos. 15 anos. O Davi tem 13, a Cecília, o Arthur, vou falar na ordem, né? O Davi tem 13, o Arthur tem 12 e a Cecília tem 10. Gente, tem uma carinha de nova essa mulher, mas olha aí, gente com filhos aí, já adolescentes. E ela falou pra gente não falar sobre idade. Então, mas ela é bem jovem, então começou assim, ter uma experiência de vida aí bem jovem, né? Foi bem jovem. E então é isso, então vamos lá pro nosso tema, né? Que aí no decorrer aqui você vai contando um pouquinho da sua história, falando um pouquinho da Lisandra, quem é você, né? Porque no decorrer dessa live eu tenho certeza que o que você vai trazer vai dizer muito sobre quem é você, né? Isso. Pra mim nunca é fácil falar quem sou eu, né? Ter aquela definição certa de tipo, né? Definir a gente assim, né? Porque assim, eu vejo muito, quando eu penso nisso, no meu estado de espírito, no meu estado emocional, como eu tô me sentindo agora. Então assim, eu sei que eu preciso, né? Separar as coisas. Eu estou aprendendo com você, eu tô nessa caminhada aí pra poder, mas assim... tenho consciência do que eu quero, do que eu não quero, do que eu gosto, do que eu não gosto, entendeu? Do que eu quero pra minha vida está bem, assim, direcionado, né? Essa pergunta, Lisandra, quem sou eu, quem é você, ela não é fácil de se responder. É algo muito... Todas as pessoas que e é para despertar algo, é para causar uma disruptura mesmo. Porque quando a gente se coloca para responder quem sou eu, a gente... Nossa, esse negócio não é tão fácil, porque não é fácil responder, falar sobre si, né? E é engraçado que se a gente vai apresentar uma pessoa, a gente consegue apresentar essa pessoa com muita tranquilidade. Se eu for apresentar bem pra vocês aqui, independente que ela não precisa de apresentações, mas se eu for, nossa, né? É muito mais fácil, muito né, mais apresentar fácil. o outro. Muito mais fácil. Mas essa é a questão, né? Porque... a gente precisa olhar para dentro e saber responder, né? Quem sou eu? Mas não é fácil mesmo. Isabel, seja muito bem-vinda. Betânia, bom dia para vocês. Marcinho, Sandra, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre depressão, não é frescura. Eu vou colocar aqui, vou escrever. É o tema da live de hoje. Porque muitas pessoas vão chegando aí, já vai ficar aqui, né? E você que tá aí, né, conosco, você já teve uma experiência de passar por um estado de depressão ou já conviveu com alguém próximo? E como foi? Conta pra nós, vai partilhando conosco aqui, para você também participar desse momento ao vivo com a gente, certo? Tem pessoas aqui que eu conheço que já passaram por depressão em alguma fase da vida e conta aí para nós se você sentir aí essa abertura, fala aqui porque é muito rico a partilha, né? Então, para a gente abrir esse assunto, eu trouxe aqui, né, alguns dados. E eu vou ler para vocês, viu? A depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo. E estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com esse transtorno. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, esses dados são de setembro de 2022, é bem atual, viu? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 5,8% da população brasileira sofrem de depressão. Um total de 11,5 milhões de casos.
O índice é o maior da América Latina e é o segundo maior das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos, que registram 5,9% da população com transtorno e um total de 17,4 milhões de casos. O Brasil tem um total de 1,5 milhões e os Estados Unidos 17,4 milhões. Estados Unidos é o país que mais tem casos de pessoas com depressão. E esses são casos, né, que conseguiram esses dados, né? E aquelas pessoas que não procuraram ajuda profissional, aquelas pessoas que estão em casa, né, que passam por uma situação que acha que está vivendo uma tristeza profunda, ou que acaba escutando da própria família ou de pessoas do convívio que é só uma, né, vai passar, é falta de fé, é só você rezar um pouco mais, que vai melhorar, né? E não é assim. Não é assim. Né? Posso começar a falar? Pode, fica à vontade. Aqui essa dança, né? Pericorese que a gente fala. Nós estamos aqui para fazer essa partilha. Pode falar o que vier. O primeiro contato, né, que eu tive com a depressão, que eu vivi a depressão, foi quando eu perdi meu primeiro filho. Né? Ele tinha uma cardiopatia, com 4 meses de gravidez eu descobri, né, que ele tinha essa 4 meses de gestação, você descobriu a cardiopatia dele. E aí, né, foi acompanhando com um cardiopediatra, né, ele nasceu, o parto teve que ser cesáreo porque ele, né, não podia ficar, né... Fala mais alto, amiga, senão não vai escutar. O parto foi tranquilo, a gente teve que fazer uma cesárea, né, pra ele não entrar, né, ter todo o sufoco ali do parto normal. E aí ele foi pro hospital da criança, né, fez a cirurgia que precisava fazer, ele tava na mão dos melhores médicos, assim, eu sempre numa oração inconstante e sempre, né, buscando em Deus me fortalecer. E com 9 dias, aí ele fez a cirurgia com 5 dias de vida. E aí, só que no 9º dia dele, ele veio a falecer. Né? E os médicos, eles falavam pra você que ele tinha algum risco, assim, de vida? Você tinha... Era complicado, né? Eles chegaram a falar pra você, te preparar pra algo assim ou não? Sim, né? Sempre tem, eu acho que pra todo mundo que passa por alguma cirurgia, né? Sempre a gente, é necessário falar, olha, existem as possibilidades de, né, ficar bem, mas existe a possibilidade também, então assim, as 48 horas ali na UTI é o que vão dizer, né? Mas, e aconteceu, foi assim, hoje é mais tranquilo falar sobre isso, né? Mas assim, na época, eu lembro que, tipo, quando eu recebi a notícia, no fundo parece que assim, eu já preparava o coração, né? Do desencorrer das coisas, assim, eu já imaginava, porque eu ficava pensando assim, gente, eu no lugar de Deus, o que eu faria, né? E você nessa época, você já tinha essa espiritualidade mais evoluída, mais íntima, assim, ou não? Não. Isso tem quantos anos? 14? 15? 14 anos atrás. Vai fazer 15. Eu falo que o Guilherme, ele foi divisor de águas, né? Ele foi divisor de águas. Na sua vida? Na minha vida. Tem a Elisandra antes do Guilherme e depois. E depois do Guilherme. Dessa experiência, né? Isso. Que você viveu. E aí eu lembro que eu fui aquela pessoa que eu não fiquei emburrada com Deus. A única coisa que eu me questionava era se eu não seria uma boa mãe pra ele. Eu tinha esse questionamento no meu coração. E assim, eu lembro que quando foi pra missa de 7º dia dele, né? Minha mãe chegou em mim e falou assim, quem você quer convidar pra missa de 7º dia? Ali é que eu comecei a perceber, eu falei assim, epa, tem alguma coisa errada comigo. Porque eu falei assim, mãe, eu não quero convidar ninguém pra missa de 7º dia. A gente não convida, eu queria convidar as pessoas pro aniversário de 1 ano dele. Não quero convidar ninguém pra missa de 7º dia, não. Coisa estranha, né? Eu falei assim, vai quem quer.
a quem quiser. E ali o padre, na época o padre Luiz, na paróquia Sagrada Família, onde é o santuário hoje, né? Minha casa, desde nem sei quando. Sim, ele te acolheu ali. Foi. Mas não era o padre Rodrigo, era o padre Luiz. Não, tá 15 anos atrás era o padre Luiz. Sim. E aí, assim, eu lembro que eu não consegui ficar. Aí tinha aquela capela, pra quem conhece, né, o santuário ali, antes de ser como ele é hoje, tinha uma capelinha, né? Descia umas escadinhas e tinha aquela capelinha. E ali eu comecei a sentir uma falta de ar, aí eu falei assim, mãe, eu não tô bem, não quero ficar aqui. Isso tinha quantos dias após o 7. parto? 7 dias? Não, após o parto tinha mais, porque a missa de 7º dia foi no dia 21, ele faleceu no dia 9 e nasceu no dia 13. Dia 13 ou 14 de abril. 7 dias após o falecimento, né? É. E ali depois você começou a perceber que você não estava bem. Foi. Tinha algo errado em você. Isso. E aí, assim, aí eu perdi a vontade de sair de casa. Aí é bom que, eu não sei se é um dito popular, eu acho que é um dito popular, né? Aquela coisa de guardar o resguardo, não poder lavar o cabelo antes dos 40 dias. Ele faleceu um dia, no outro dia eu lavei meu cabelo. Ali também eu acho que era outro sinal, porque assim, eu tava numa situação que eu não tava nem aí. Se Deus quisesse abreviar os meus dias, eu nunca pensei em tirar a minha vida. Mas se Deus quisesse abreviar os meus dias ali pra eu encontrar com meu filho no céu, eu tava tranquilo. Entendeu? Então assim, não pensava na minha mãe, como é que ela poderia ficar, não pensava nos meus pais, a única coisa que eu pensava era que, tipo, se Deus abreviasse os meus dias, eu encontrasse com meu filho no céu, tava tudo certo, aquela dor ia passar, né? E isso só foi piorando, né? Porque eu não queria fazer uso de remédio, né? O que é um erro. Para quem precisa de ajuda, por favor, busque um profissional. Não é errado tomar remédio. Eu, particularmente, eu vou falar por mim, porque eu não posso, né, falar uma coisa aqui e viver outra. Eu não gosto da medicação, mas a medicação, ela ajuda quando a gente precisa. Então, quando a gente não consegue fazer sozinho, tudo bem a medicação, né? E assim, para quem consegue fazer sem medicação, admiro bastante também, né? Mas tem casos que precisam de medicação. Que foi o meu. Que foi o seu. Eu vou entrar... Só que você resistiu. Resisti bastante. Por quanto tempo você resistiu a aceitar que você estava com uma doença? Uns 3 meses. 3 meses. Foi assim, surreal. Hoje eu parando pra lembrar, né? Chegou numa fase assim, eu não saía de casa. Não saía, eu ficava dentro do meu quarto. E a minha mãe sempre muito preocupada comigo, né? Você ficava só deitada dentro do quarto, Só. você comia? Comia muito pouco e eu não conseguia assistir nem televisão. O que você ficava deitada só? Pensando na vida. Pensando, porque a cabeça não para, né? O que seria daquilo ali em diante? Como seria? Como sair E eram os daquela pensamentos situação? só ruins que vinham. Também. Existia aquele fio de esperança, o porquê de tudo aquilo tá acontecendo, né? E como sair disso sem precisar da medicação, sem precisar da ajuda médica, mas também eu não conseguia ir para a igreja, não conseguia sair de casa, né? E aí aconteceu que, cara, Deus faz as coisas assim, mas assim, 10 anos depois eu pude, Deus me respondeu, mas assim, teve né, ele, no mês de maio, ele nasceu em abril, segundo domingo de maio, dia das mães. A minha mãe falou com eu tava com meu irmão, falou assim, a gente vai na missa, você quer ir? Eu falei assim, não, missa das mães, de jeito nenhum, não vou conseguir ter estrutura pra isso lá não. Fiquei eu e meu pai em casa, né? E aí a gente tinha comprado o jogo do quarto dele, o quarto dele tava todo montadinho, e aí como ele faleceu, minha mãe conversou pra gente devolver tudo certinho, né? Questão financeira também a gente tava apertado, por todo o processo que ele tinha passado no hospital, contas médicas, etc. E aí, no domingo, o pessoal chega lá para buscar o quarto, no dia das mães. Nossa. Eu olhei para Deus e falei, Senhor, o que você está fazendo na minha vida? Qual que é o propósito de tudo isso, né? E você estava indignada, estava deprimida ali, eu fiquei né? muito chateada. E aí o meu pai falou assim, vai lá pro meu quarto e fica lá até eles tirarem. E aí tirou tudo. Quando eu entrei, o quarto estava completamente vazio. Ali eu desabei. Aí eu fui só me afundando cada vez mais. Aí eu não consegui dormir na cama
porque me trazia muitas lembranças, porque foi o tempo de gestação em que eu ficava deitada, em oração, cama. não conseguia Você dormir naquela deitava, cama. você dormia onde? No chão, No chão? dormia no chão. Quanto tempo você ficou dormindo no chão nessa época? Uns 2 para 3 meses. E quanto tempo para você começar a melhorar depois que você entrou nessa fase de fundo de poço? Demorou quanto tempo? Teve um momento assim da minha mãe falar, ó, chega. Porque foi um momento que, tipo, eu não conseguia tomar banho. Não conseguia tomar banho, porque eu tinha uma oração que o padre Luiz me passou que ela ficava pregada no banheiro. Sim. Que eu fazia, né, Sim. passando a mão no banheiro enquanto eu tava tomando banho. E aí teve um dia que eu entrei pro banheiro e só vinha pensamentos ruins e eu não conseguia sair. Meu pai teve que me tirar de dentro do banheiro, né? E aí a minha mãe ligou para um amigo meu que sempre frequentou a igreja comigo e falou, Gilberto, eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém que realmente segure na mão dela, que converse com ela, para convencer ela de procurar ajuda. E aí o Gilberto conversando muito comigo, né? Eu falei assim, tá bom, vamos para a igreja, né? E aí na igreja, né, para resumir... O seu tratamento que você buscou naquela primeira fase de depressão que você encontrou foi na igreja, né? Não, mas eu já tinha sido... Medicada. O remédio já tinha sido receitado, mas eu não aceitava tomar. Para conseguir ir até a igreja, né, eu tomei a medicação. Para conseguir sair de casa, aos primeiros dias eu precisei tomar a medicação. Então você foi buscar ajuda psiquiátrica? Foi, eu já tinha recebido a ajuda psiquiátrica, mas eu tipo assim... Você tomava a medicação direitinho? Comecei a tomar a partir do momento que eu comecei a sair de casa. Antes eu só tinha receita, mas eu não nem tomava. Não tomava. O remédio estava lá, mas eu não tomava. Quanto tempo você ficou nesse primeiro momento dessa crise de depressão que te veio? Quanto tempo? Demorou 1 ano, 6 meses, 2 anos? Para poder melhorar 100%, foi tipo 1 ano. 1 ano, vivendo isso. 1 ano. E aí, na medida, como que você saiu disso? Como é que foi essa saída, esse pulo desse estado para sair? Por que é importante você falar isso? Porque pessoas que vão assistir essa live, que estão assistindo, para elas saberem como elas podem ajudar ou como elas podem se ajudar, ajudar alguém ou se ajudarem. Como é que você saiu, assim? Qual que foi o pulo para sair? Primeira coisa, aceitar a ajuda de outras pessoas, né? Entender que a gente não precisa passar por isso sozinha, entender que tá tudo bem e graças a Deus tem uma mulher que é a minha mãe, que foi muito compreensiva do meu lado. Então assim, se você conhece alguém que passa por uma situação assim, não acha que é falta de fé, não acha que é falta de oração, né? Não acha que é falta da pessoa se dobrar em oração ali, se derramar em Deus, porque não é. Eu estava em constante oração ali, numa constância muito grande, mas assim, eu precisava de ajuda, né? E alguém já te falou também que para com isso, para de moleza, você tá com frescura, deixa de preguiça. Alguém já falou isso pra você? Nessa época do Guilherme, não. Agora, no pós-pandemia, quando eu vi porque isso tudo desencadeou muita coisa, síndrome do pânico, toque. Na primeira vez lá do Guilherme, você teve crise de pânico? Foi, síndrome do pânico, toque. Você teve toque? Qual que era o... Não conseguia tomar banho. Não conseguia tomar banho. Não conseguia tomar banho no banheiro em que, né, durante você passou a gestação. É. E aí tinha outro banheiro na sua casa? Tinha. E você tomava banho no outro? Minha mãe tentava fazer eu tomar banho no banheiro porque o outro não era tão preparado assim, né? Mas aí teve essa coisa. Mas a partir do momento, aí o que aconteceu? Eu conversei com o padre Luiz, ele falou, minha filha, você vai fazer acompanhamento psicológico. Isso lá com o Guilherme, né? Nós estamos falando da primeira lá. Então, você começou a sair, a aceitar ajuda, a ver pessoas, a conversar com pessoas, a ir pra igreja. Terapia 3 vezes na semana. Comecei a terapia 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta. Buscou a psicoterapia. Foi. 3 vezes na semana. Tem gente que uma vez acha muito na semana. Tem gente que quer fazer de 15 em 15 dias. Você começou 3 vezes na semana. E durante quanto tempo?
acho que acredito que quase 8 meses. Não, por 3 meses foi gradativo, né? À medida que ela percebia que eu estava indo melhorando, Ela tirava uma sessão, vez, uma sessão né? na semana. Aí diminuía para 2. Eu acho que foi uns 3 meses com 3 vezes na semana. Aí depois mais uns 3 meses com 2 vezes na semana. E mais uns 3 meses ali com 1 vez na semana. Aí ela, né, foi mudar pro exterior, gente, quase morri sem ela, né? Mas me despedi dela ali, e aí eu peguei e falei, aí ia entrar outra pessoa, né? Mas eu já tava bem. Sim. Eu já tava me sentindo bem, eu já conseguia fazer muita coisa. Você já conseguia caminhar, né? Já sozinha ali. Conseguia caminhar, já conseguia, já fazia uso só da medicação para crise de ansiedade, né? Se eu percebesse que eu estava ficando muito ansiosa, tinha o sublingual, porque tem remédios que são sublinguais, que é aquele que age mais rápido. Então, já não tomava mais o antidepressivo, era só o remédio para ansiedade mesmo, para crise de pânico ou para o toque, entendeu? Então, assim, era mais tranquilo. Então, assim, eu já estava bem melhor, né? E durante esse período, né, como o Padre Luiz me acompanhou, né, Sim. também. E não foi só a terapia também não, gente, era Santa Missa diária. Naquela época, como era só eu, então era mais fácil estar diariamente, né, na Santa Missa. Adoração também, todos os dias eu ia visitar Jesus. E foi engraçado porque meu amor por Jesus Eucarístico nasceu nessa época. Né? Eu recebi um folhetim e aí estava escrito lá que se eu visitasse Jesus por todos os dias durante 1 mês, por 15 minutos, eu ia receber uma grande graça, né? A grande graça é Ele. Sim. Só que eu tava pensando em outras graças, né? Eu falei, eu vou fazer esse compromisso. Eu vou vir visitar Jesus todos os dias. Esses 15 minutos se tornaram 30, esses 30 minutos se tornaram 1 hora. Quando eu vi, eu tava passando mais tempo na igreja do que em casa, né? Sim. Então, assim, era o seu remédio, né? E é engraçado porque todo mundo tem sempre uma fase que a gente pensa assim, nossa, se eu voltasse numa fase da minha vida, qual seria? E eu sempre falo, se eu pudesse voltar, né, em alguma fase da minha vida seria essa, porque foi a fase em que eu estive muito mais juntinho ali, fisicamente com Deus, até do que eu estou hoje, por mais que eu busque, né? Sim. Hoje tem o Davi, o Arthur, a Cecília, a casa para cuidar, a comida para fazer, enfim, tem toda, né, uma situação e eu não consigo ter a mesma vivência que eu tive naquela época. Incrível, então, né? Então, assim... foi um conjunto de coisas. A fé, né? Teve aquele dia que a gente teve a formação sobre o que a gente falou, né? A fé, né? E a razão. Sim. Que elas caminham juntas, né? Então, as 2 coisas foram de suma importância para eu sair dessa depressão. E, assim, uma coisa que precisa a gente dizer aqui, né? Que tristeza é diferente de depressão. Muito. Né? Tristeza é um sentimento causado por uma situação específica. É algo que você sofre, mas que dura por pouco tempo. Né? Não é algo que perdura. E depressão não. Depressão é um estado de tristeza que dura por muito tempo, que não sai de você, que fica ali, te impregnado, né? Depressão é uma doença com muitos sentimentos que envolvem a pessoa, sem causas aparentes e que não passa com o tempo, fica ali em você. Várias áreas da vida são afetadas. Afetou muitas áreas da sua vida? Completamente. Todas, né? Eu não trabalhava, eu tinha pouquíssimas pessoas em que eu confiava, porque como eu saía às vezes com medo de ter uma crise de ansiedade, eu precisava de pessoas que entendessem o que é uma crise de ansiedade. Porque, assim, a pior coisa que você pode fazer para uma pessoa com depressão e que tem crise de ansiedade é tentar forçar ela. Por exemplo, eu não conseguia estar em lugares cheios. O padre tinha aquelas tendas do lado de fora, né, que a gente podia assistir. Eu participava da missa aos domingos, porque a missa era muito cheia, do lado de fora. Se pudesse, às vezes eu colocava minha cadeirinha lá na praça. E antes dessa depressão que te acometeu, você não tinha isso, né? Não tinha problema nenhum. Você era uma tipo blogueira, né? Na época não tinha, mas você teve um momento na sua vida que você... Eu era uma jovem normal, gente. Eu saía, ia pra festa. E você, seu Instagram, ele tem quantos mil seguidores? Não, já teve. Já teve. Quantos mil? Já teve 12 mil.
O Instagram da Lisandra já teve 12 mil seguidores, né? E não foi à toa que teve esse... Você tinha uma vida, uma vida social bastante ativa, assim, né? Na época era o Twitter, né? O Twitter bem diferente do que o Twitter que a gente conhece hoje, né? E eu sempre gostei de escrever. Então, assim, a experiência que eu vivi com o Guilherme, todas as experiências que eu vivia, eu depositava lá. E muita gente se identificava. Né? Muita gente se identificava. Então, assim, era um lugar onde eu podia desabafar, trocar ideia com as pessoas. Logo, eu criei uma página no Facebook também, que não existe mais, né? Que eu chamava de Diário Impessoal. Sim. Né? E aí, Você se relacionava muito bem com o público ali, que se identificava, né? Eu gostei muito de escrever e, assim, essa questão da depressão, da perda e de todas as outras coisas mais... Muita gente, né, me procurava, queria conversar, partilhava. Então, assim, isso cresceu de Isso uma maneira cresceu, muito forte, esses 12 mil né? seguidores cresceu nessa época ou antes também? Você já tinha... Porque você era muito... Como você é bonita, e antes da depressão, assim, você se sentia? Você tinha esse autoestima boa? Como é que era? Oxi. Muito, não é? A autoestima até é boa demais. Porque ela deletou muita coisa do Instagram Deletei. dela. Ela deletou. Se você hoje for lá no Instagram da Lisandra, Você não tá vai diferente. ver, porque tá trancado. Mas antes ela era muito ativa ali. Era. Né? Só que você mudou muito depois. Né? Você se fechou ali na depressão. E depois você saiu da depressão, que teve o segundo quadro recente, né? Foi. Mas durante esse tempo, da primeira com a segunda, a primeira há 14 anos atrás e a segunda quantos anos atrás? Eu já estou adiantando pra gente, senão ele não consegue. Não, tá bom. A segunda, eu acho que, assim, vamos colocar num todo, né? Começou pós-pandemia? Pós-pandemia não, começou ali quase junto com a pandemia. Quase junto com a pandemia começou uma segunda crise de depressão. Foi a hora que, tipo, parou tudo ali, que eu vi a minha vida parada de novo. Voltou muita coisa. Voltou muita coisa. E aí veio a Elisandra sem sabedoria, né? Sim, só que nesse período de intervalo, a Elisandra mudou muito antes da crise primeira, não foi? Foi. Crise primeira, antes você era uma mulher, uma jovem ali, toda atuante, depois teve esse momento, e depois, nesse tempo da primeira para a segunda, quando você saiu, como é que era a Elisandra nessa fase de pós-depressão, por causa do Guilherme, né? E até essa depressão que se acometeu no início da pandemia? Nossa, super ativa. Ativa? Nossa, eu, né, depois que, quando a gente, eu morava depois que eu saí da casa do pai dos meus filhos, né, isso é outra história, mas assim que a gente voltou, que eu comecei a morar onde eu moro hoje, que é pertinho de Santuário, eu falei, cara, eu quero me envolver o máximo, né, porque eu sempre gostei, né, desde a época do Guilherme foi uma coisa que nasceu no meu coração e graças a Deus ficou. Então, assim, eu queria voltar. Então, eu ia com o Davi e o Arthur e a Cecília todo domingo à Santa Missa, a gente ia na Missa das Crianças e nasceu um amor muito grande, né, pelo teatro. Amava ver o teatro. A Alessandra, ela tem um dom artístico e quando eu te conheci, você estava no Arte Graça, que é um grupo de teatro lá da igreja, né? Sim. E ela atuando, que eu já vi várias atuações dela, é totalmente despojada, totalmente... É meu alter ego, né? Uau, é o alter ego dela ali. Então, completamente diferente do completamente diferente, né? Então, e aí veio a primeira Paixão de Cristo, né? A Jéssica e o Antônio me fizeram um convite para fazer parte pra gente. Eu não sou atriz, mas para fazer a Paixão de Cristo não é sobre muito atuação, até porque a Jéssica ela é uma ótima diretora. Então, assim, aceitei o convite, aceitei o desafio, comecei na Paixão de Cristo em 2017, a gente começou a preparação, conheci os Guardiões do Amor Maior, né, em dezembro.
Aí vem aquele povo doido ali que gosta de abraçar, gosta de ir ao encontro das pessoas. Eu falei, gente, eu vou começar a andar com esse pessoal. E aí logo eu conversei com o Fernando, né? E ele falou assim, olha, a gente tem um projeto todas as quintas-feiras na Santa Casa de Misericórdia. Eu falei, quer ir? Né? Me apaixonei. Na época ainda nem chamava Doutores do Amor Maior, era o Eduardo, eu e o Fernando, né? Era só vocês três. É. Porque começou ali, né? Foi. Ele falou, nós temos, que o Fernando ia sozinho. Ele, Fernando Barcelado, dos Guardiões do Amor Maior. O Rick também ia. É, né? Uma turminha ali da comunidade dos Guardiões, né? Isso. E aí você foi com o Eduardo de Paula. Foi. Só vocês três? Muitas vezes era eu, o Fernando e o Eduardo. Sim. O Eduardo com a palavra ali, o Fernando com toda a vivência e experiência que ele tem também, e o violão, que era uma das coisas boas, né? E eu ali na intercessão. Sim. Mas assim, eu vivi coisas extraordinárias. Nossa, eu tenho vídeos, esses vídeos estão no Instagram. Sim. Que assim, né, o feedback que as pessoas davam, e o mais maravilhoso, eu saía dos hospitais, parece que eu tinha mais sido amada do que eu tinha amado. E era uma sensação maravilhosa, sabe? Eu lembro, eu acho que você já fazia parte, quando a gente comemorou o aniversário de um senhor. Sim. E ele falou, o melhor aniversário que eu já tive. E aí eu falei, cara, a pessoa dentro do hospital ali com a esposa, fora da cidade dele, né? Fora do conforto da casa dele, tão feliz da gente fazer aquela acolhida ali. Simples, né? Dentro do hospital. Exatamente. E nós nos conhecemos e nos aproximamos ali. Foi. Né? E aí aí nessa época você estava bem, super bem. Muito bem. Muito bem. Participando do teatro, logo entrei de luz pequenina. Tinha alguns desafios na sua vida, que é a questão da separação com seu marido lá. Não, e a outra casada, gente. Não fui casada. Ela não foi casada, mas você morou junto com o tempo. Morando junto na mesma casa com ele 6 anos. 6 anos. E ele é pai dos 3. Dos 4. Dos 4. Eu sempre esqueço do Guilherme. Do Guilherme. E a Alessandra falando da vida dela aqui, dessa forma, tranquila, né? Para vocês verem que depressão tem cura, sim. Tem. Né? O que existe, eu já acompanhei casos, Alessandra, aqui no consultório, de pessoas que elas se queixavam que eram pessoas adultas, mas caminhando para a quarta etapa da vida, para a fase de idosa, e elas falavam assim, depressão não tem cura, porque isso não sai de mim, é a vida inteira lutando. Porque tem pessoas que têm uma tendência maior para vir a depressão, então elas têm uma luta muito forte para ter que não deixar aquilo acometê-las. Tem pessoas que precisam lutar mais, porque tem uma tendência ao estado de melancolia e elas precisam aprender o tempo todo, brigar contra isso, senão, né? Mas depressão tem cura, é uma doença, não é frescura, né? E só para fazer uma pausa, aí a Alessandra agora vai falar do segundo momento em que ela voltou, tá? Mas deixa só a gente participar aqui, quem está conosco, a Beth, minha amiga, mulher tá sempre aqui, a mulher nota 10, né? Ela coloca aqui, ó, eu não aceitava, primeiro ela coloca, suporte de terapia é a mão que nos conduz. Eu não aceitava a terapia e fui abençoada com a mesma. Minha cura, Silbene, veio através da força que você me deu na terapia. A gente viveu uma jornada juntas ali e foi muito forte, foi muito importante, né? E eu creio que fui curada, olha que bênção. Amém, né? Eu creio que fui curada. Fabi, sua linda, seja bem-vinda. Naná também está aqui. Aí teve o Marcinho disse assim, ó, bom trabalho no pronto-socorro, como você sabe, e lá a gente vê muitos casos de depressão, inclusive até mesmo de profissionais da saúde. É o que mais tem, profissionais da área da saúde com depressão. É o que mais tem, porque
eles lidam o tempo todo com a dor do outro, e se eles não souberem se preservar, a dor do outro entra neles, e aí isso mistura e vira uma coisa terrível. Então, os profissionais da área da saúde precisam cuidar da sua saúde mental, porque eles estão lidando com dor o tempo todo do outro. E se eles não cuidam da dor deles, a dor do outro entra neles e vira uma bagunça, e ali eles se identificam e se perdem. Então, Marcinho, é isso mesmo. Os profissionais da saúde hoje, eles sofrem muito com os transtornos mentais, depressão, ansiedade, pânicos, fobias. E deixa eu ver aqui outro para a gente voltar. Bom dia, queridas. Marília, direto de Cuiabá, Mato Grosso. Que bom te ver aqui. Vanessa. Seja bem-vinda aqui. Vamos partilhar. Vocês, me falam aí, conhecem, acompanharam, já viram alguém sair? Como saíram da depressão? Fala aqui pra gente. E, Lisandra, você vai falar agora desse segundo momento. Você falou que quando te veio a depressão, veio junto crise de a síndrome do pânico, a síndrome de ansiedade generalizada, veio fobias, que você não gostava de estar com muita gente, ou seja, veio outros transtornos mentais, né? Então a depressão, se ela não é cuidada, ela gera outros transtornos, ela traz outros transtornos mentais. Então precisa cuidar. E se você não cuida no início, ela vai agravando. E se você cuida, começa a tratar e melhora um pouquinho e para de se cuidar, ela volta mais forte ainda. E Silvânia, é muito sério isso que você falou. Quero até acrescentar sobre o comentário que ele fez, né? Hoje eu tenho a graça de ter, né, um irmão que ele é psiquiatra. Então, assim, e ele se cuida. Porque, igual você falou, ele passou pela a fase da pandemia, né? Perder muitos pacientes, viver muitas coisas assim. E assim, imagine se ele não tivesse buscado ajuda também para poder viver tudo que ele viveu, passar tudo que ele passou. Eu lembro que às vezes ele ia visitar a gente, né? Era até complicado perguntar como é que foi seu dia, né? Nossa. Ele é melhor a gente não falar disso. Às vezes a gente mandava mensagem pra ele assim, Marta, tô precisando disso. Ele falou assim, olha, calma, eu tenho que subir ali, vou entubar alguém, não sei o que e tal, quando eu estiver na hora. Porque é um processo natural, né? O médico tá ali naquele dia a dia. E aí eu ficava assim, né? Aí eu fazia o quê? O que eu podia fazer? Eu vou orar pelo paciente do meu irmão, eu vou orar pelo meu irmão. Eu já tive a experiência de ser paciente dele, né? De ser cuidada por ele. E ele é um excelente médico. Não é porque é meu irmão. Se vocês entrarem no Instagram dele, né? Vocês vão ver lá o testemunho dos próprios pacientes. Então, assim, olha só, é uma pessoa que eu admiro muito como profissional, sabe? E o seu irmão, o psiquiatra, ele mora em Anápolis. Mora em Anápolis. Você precisa falar pra ele que eu quero fazer uma live com ele, viu? Vou falar. Então, nossa, vai ser bacana essa live. E é interessante você trazer isso, porque ele é um médico psiquiatra e ele tem essa consciência e esse cuidado com ele de buscar ajuda. E ele fez terapia? Eu acredito que ele ainda passa. Faz terapia. E nós, profissionais da saúde, nós psicólogos... E quando precisa, ele ainda faz uso de medicamento também. Olha só. E ele não fica sem dormir não, gente. Nós, profissionais da área da saúde, nós que tratamos, né, que lidamos com os transtornos, os psicólogos também, nós precisamos estar em tratamento, em acompanhamento psicológico, para nos cuidarmos, porque se a gente não cuida das nossas dores, nós não conseguimos escutar o outro, porque a escuta do outro vem com a minha dor, eu me identifico e ali eu me perco. Então é muito importante os profissionais da área da saúde em geral, mas especialmente aqueles que psiquiatras, psicólogos têm que se cuidar, porque senão não funciona, né? Verdade. Então, Lisandra, me fala aí dessa segunda... aqui, antes de você falar, a depressão, ela cresce 41% com a pandemia, né?
Então, assim, a pandemia, ela gerou um aumento de 41% de pessoas cometidas com depressão. Ou seja, é muito alarmante o tanto que esse momento de exclusão, de voltar-se da pandemia mesmo, ele despertou e ativou a depressão nas pessoas. E você foi uma dessas pessoas. Eu fui uma dessas pessoas, né? E assim, eu acho que o paralisar ali, né? O não trabalhar também, né? E assim, né, ter os 3 filhos ali, eu em 2020, gente, mas eu tinha tantos planos, eu acho que todo mundo tinha, mas eu que não gosto de fazer planos a longo prazo, foi o primeiro ano que eu tinha feito planos a longo prazo, foi o ano que eu consegui fazer o acampamento, né, corporativo, eu saí daquele acampamento voando, cheio de planos, querendo voltar a trabalhar, voltar a estudar, então assim, e aí veio a pandemia, né? E aí todos aqueles planos frustrados, mas assim, aí minha mãe sempre falava, tá assim pro mundo inteiro, né? Sim. Não é só pra você, não é uma situação só sua, né? E aí assim, foi por isso que eu falei que foi a fase da Elisandra sem sabedoria, porque não queria medicação novamente. Já tinha vencido tudo isso, Olha já tinha só. passado por tudo isso e não. E aí quando veio de novo a resistência com a medicação. Veio a resistência de novo. Mas você resistiu em relação à medicação porque você estava bem, achava que dava conta, ou porque realmente era uma aversão, assim? Não, é porque eu achava que eu dava conta. Porque como eu já tinha passado por todo aquele processo com o Guilherme, eu falei, não, eu consigo sozinha. Você tinha conhecimento de causa. Eu já tinha passado por isso, eu já sabia como eram as crises de ansiedade, eu já sabia como lidar com elas, então assim, e aí foi quando, você me fez aquela pergunta lá atrás, né? Foi quando eu ouvi de muitas pessoas também, isso é frescura, isso é mimimi, você já perdeu um filho, né? Você já superou tanta coisa na sua vida, você não vai esperar isso? Só porque veio a pandemia e ativou os gatilhos lá de trás, então, isso assim, é frescura, você vai dar conta. Exatamente. E aí busquei alternativas, né? Não vou entrar em detalhes, porque não tem necessidade, porque assim, a pior coisa é quando você está num estado em que você já percebe ali aquela tristeza que não passa, né? Que você percebe, assim, situações que... o corpo da gente dá sinais, né? A síndrome do pânico é igual você falou, se a gente não busca ajuda logo, se a gente não toma conhecimento disso logo, se tornam sintomas físicos. E essa batalha emocional, essa batalha mental que a gente vive, ela é exaustiva. Ela é exaustiva. Então, assim, se com a ajuda da medicação eu posso tornar essa batalha menos exaustiva, por que não? Mas eu não tinha essa consciência naquele período ali. Então, eu travava batalhas exaustivas, né? Eu ficava sem paciência com o Davi, com o Arthur, com a Cecília. E aí tudo era ligado ao quê? A pandemia. A pandemia, não, já era Elisandra precisando de ajuda, né? E eu ainda não tinha me dado conta. Porque eu achava que não, vai passar, eu fui escutar o que estava me falando, né? Isso que você está falando é algo muito sério, porque as pessoas, eu estava escutando uma live ontem também sobre isso, falando assim que muitas pessoas, elas nem sabem que estão com depressão, e às vezes estão, e alguns indícios é isso. É a irritabilidade, a falta de paciência com os seus filhos. Não conseguir dormir, falta de sono. Ou dorme demais algumas pessoas, ou dorme de menos algumas outras. Então, ou é o excesso ou é a falta. Depende da genética de cada um. Mas tudo isso são sinais, são sintomas que mostram que você não está bem. E você teve isso, aí você começou a se perceber ali. Aí quando veio a primeira crise de falta de ar, aí eu falei, poxa. Aí você falou, gente, é uma crise de pânico, ou é uma crise de ansiedade ali. Uma crise de ansiedade, ou o pior que eu não queria que voltasse de jeito nenhum, a síndrome do pânico, né?
E, infelizmente... Você teve as duas, assim, crise de ansiedade e de pânico? Sim, eu não conseguia sair à noite sozinha. Quando a gente começou a formação de Mulher Sarçardentemente, a primeira turma, né, da formação... Você ainda estava, no caso... Eu estava, né, saindo da depressão. Ali, né? Quando ela, inclusive, deixa eu pegar aqui, que é o espelho. Bem ela. Nossa, a gente precisa falar disso aqui, nesse momento, antes Mas que não, a gente... o espelho verdadeiro tá lá em casa. Mas ele é parecido com esse. Muito! A gente tinha, ela tá falando ali que nós, no curso Mulher Sarçardente, que a gente tinha, né, ano passado, no início do ano passado, nós tínhamos ele ali, e dentro das vivências nós tínhamos esse espelho, um espelho parecido com esse. E você estava passando ainda por seu processo de depressão, e aí teve uma vivência lá que a gente tinha que olhar no espelho. Como é que era? Fala pra eles ali. Pode contar do dentro? Não, rapidinho, assim, só do espelho mesmo, o seu caso com o espelho, né? Tá, meu caso com o espelho. Então, a gente teve o primeiro momento, né? Resumindo, assim. Tá. Aí, assim, eu já ia pro Sarçardente ali, primeiro que eu ganhei num sorteio, né? Sim. Com a graça de Deus muito grande, de Nossa Senhora também. E aí, né? Como é que você ia? Você olhava no espelho, você se penteava? Não, eu vestia a roupa, tem 3 filhos em casa, eles são bem críticos, tá? Mas críticos no sentido positivo. E aí eu olhava e falava, sempre que eu trocava o jogo, eu falava, Davi, tá bom? Ele tá ótimo, mãe. Então, o Davi era o meu espelho. Era simples assim. E calhou que na quarta-feira, quando era o curso, era a catequese da Cecília. Então, se a Cecília, olha pra você ver, eu me apoiava numa criança de 9 anos de idade, né? Se a Cecília tinha catequese, eu ia. Sim. Se a Cecília não tinha catequese, eu ficava em casa. Porque eu não conseguia sair sozinha. E você tinha que levar a Cecília de todo jeito pra catequese. Então, isso é um compromisso muito sério, porque assim, com os 3. Então, quando se trata dos 3, você consegue. Eu consigo. E aí você conseguiu, diante disso, fazer esse curso. E aí, no momento lá, você teve... Foi, aí a Silbene, né, trouxe o espelhinho e falou pra gente, vocês vão olhar pra esse espelho e vão falar pra vocês o que vocês estão vendo. Eu comecei a chorar na mesma hora. E ela não deu conta de olhar. Nesse momento ela estava num estado depressivo ali. Muito. Aí, quando eu olhei no espelho, eu não me reconheci. Eu tenho o cabelo liso, né? Eu tenho a bênção de ter o cabelo liso, mas eu também uso isso a meu desfavor, né? Porque como ele é liso, é fácil de prender, é fácil de fazer igual, é fácil de disfarçar quando eu estava pelo menos as 2 semanas ali sem lavar o cabelo. Que era mais ou menos o que eu acredito que estava na época. Eu tinha umas 2 semanas sem lavar o cabelo ficava sempre preso. E você não olhava no espelho? Não olhava no espelho. E ali você olhou? Ali eu olhei... Por livre e espontânea pressão. Foi. Eu não queria de jeito nenhum, eu fui a última. E eu olhando para aquelas mulheres lá, várias mulheres se elogiando, falando coisas, e eu pensando assim, o que você tem de positivo para falar de você hoje? Você não tem nada de positivo para falar. E aí a Elisandra foi danando com ela mesmo, sabe, ali, mentalmente, me deixando pior ainda. E aí quando chegou a minha vez, escondidinha lá, né, por pressão, quando eu olhei pro espelho, eu não me reconheci. E aí pra mim foi o pior, porque quando eu olhei e não me reconheci, eu falei, o que tá acontecendo, né? E aí depois que terminou a vivência, eu procurei esse Silbene, aí foi onde eu abri, eu falei, eu não tô bem. Aí, tanto que a primeira formação do Sarçardente eu não consegui fazer ela, né, contínua. Graças a Deus veio o discipulado. Discipulado eu fiz um compromisso comigo mesma e com a Silvânia e com a Carla. Eu falei, não, eu não vou faltar. E não faltei. Né? Participei de todas as vivências. E aí teve a terceira turma de formação do Sarçardente. A Carla e a Silvânia me convidaram para poder viver realmente o processo completo. E aí, aí no final da minha formação, ela me deu de presente o espelho, que eu não conseguia olhar. Eu já estava um pouco melhor, mas ainda não estava 100%. Sim. Uhum. E aí, na segunda vez que eu fui fazer a formação, né,
tá lá o espelho de novo. O bendito do espelho. Quando eu olhei, eu falei assim, não acredito, ela comprou outro e ainda parecido. Aí, assim, foi um processo muito lindo que a Silvane fez comigo, te agradeço de todo o meu coração, porque ao invés de olhar pro espelho, ela me fez olhar para todas as mulheres que estavam lá e todas as mulheres foram falando o que elas estavam vendo, né? E eu fiquei surpresa, porque eu falei E isso foi no primeiro dia, foi. né? Isso te surpreendeu, porque você falou, nossa, eu já sei de tudo que vai acontecer. Eu tava super Né? tranquila. E aí foi surpreendente, né? Foi surpreendente, foi uma virada de chave ali, porque eu não imaginava que as pessoas me vissem da forma que elas me veem hoje, né? Porque é isso, a gente passa por tanta coisa, né? Que pouquíssimas pessoas sabem, assim, da nossa vida pessoal, da nossa intimidade. São pouquíssimas pessoas com as quais eu converso. Você me vê, né? Você vai me ver com um sorriso no rosto. Hoje, mesmo se meu cabelo não estiver lavado, você vai me ver com o cabelo solto, né? Provavelmente. Hoje eu já, né? Olha só, isso é extraordinário. E assim, só você sabe o tanto que é extraordinário, né? Sim. E cada um aí é que sabe o que se passa na sua vida, o que você enfrenta, o que você está enfrentando. Então, cada detalhe de mudança, ela tem que ser muito vivida, comemorada, sabe? Aplaudida por você, porque parece pequeno aos olhos dos outros, mas para você é algo que você sabe que é muito grande, né, Lisandra? Exatamente. Por exemplo, conseguir sair à noite sozinha, sem a Cecília e sem tomar remédio para ansiedade. É normal para muitas pessoas, mas para mim, hoje, é uma vitória. Uau. É uma vitória muito grande. Por quê? Porque em janeiro do ano passado, há um ano atrás, era uma coisa que eu não conseguia fazer. E hoje eu consigo. E a gente está falando de um ano atrás, que tá aqui pertinho de nós. Foi. Então, E assim, é válido lembrar também que dentro desse período, né, a Camburi, né, dentro da pandemia, a Camburi ofereceu, né, um tratamento, acompanhamento psicológico, e eu me inscrevi, fiz um acompanhamento psicológico online também, antes do SARS Ardente. Olha só. E aí o que aconteceu? A psicóloga que me atendia, que eu já tinha aberto a minha vida inteira para ela, precisou se ausentar, né? E eu ia ter que mudar de psicóloga. Só que eu tenho esse problema, eu me apego, né? E eu não queria outra psicóloga. Aí eu falei, quer saber? Não vou voltar. Não de vou novo, voltar né? com a Não vou terapia, voltar. não Vou vou seguir voltar minha vida e vai dar certo. Exatamente. Mas aí hoje foi realmente extraordinário na minha vida, porque eu não estava bem ainda. Isso foi mais ou menos em meados de novembro. Fui serva no acampamento corporativo, onde Deus realmente me mostrou inúmeras coisas, curou muitas coisas que precisava. E ali eu falei, cara, eu preciso voltar a servir. Sim. Eu preciso estar de novo nessa vivência que é uma coisa que me abastece, né? E nunca dava certo de participar do Mulheres Empreendedoras, nunca dava certo de participar aquele outro chá de... Chá de Maria? Não, chá de rosa? Chá de cheiro de rosas. Cheiro de rosas, também não deu certo. É outros movimentos. Só de mulheres, é muito importante. E aí quando veio o SARS Ardente, né? Deu certo. Deu certo, porque primeiro eu precisava de algum lugar que fosse próximo, né? Porque eu precisava ir sozinha. Sim. Já era o desafio de sair, né? E aí quando veio o SARS Ardente, mas ele veio à noite, ali no santuário, eu falei, pô, é à noite, né? E aí a quarta-feira, catequese da Cecília, eu falei assim, fechou então. Deu certo. Deu certo. Mas a primeira vivência foi aquela, né? Sim. Eu me apoiei na Cecília. Sim. E aí, e também na medicação. Eu sempre, quando eu via que eu tava num estado assim, que eu não conseguia levá-la pra catequese, eu tomava o remédio pra ansiedade, pra me acalmar, pra eu poder... Porque senão eu ia privar os meus filhos de ver tanta coisa, né? Eu sei que tem gente que acredita... A minha mãe é um exemplo, né? Porque assim, a minha mãe, ela luta a vida dela até hoje. E ela nunca tomou um remédio pra depressão, nada, sabe? Então, assim, nunca precisou tomar remédio pra dormir também, assim, sabe? Sim. Passa as noites em claro dela ali, no outro dia ela se resolve, até ela conseguir ter uma boa noite de sono.
Então, assim, eu tive que ensinar pra minha mãe. Falar, mãe, olha, a ansiedade, ela funciona assim, assim, assim. Então, assim, aos poucos eu fui conversando com a minha mãe, ela foi entendendo até que ela aprendeu a como me ajudar. Isso foi de extrema importância, sabe? O não me forçar a nada, o ter a paciência comigo, o me ouvir e saber que eu só precisava daquele tempo ali, né? Mas de contrapartida era igual ela falava também, se tem um remédio, por favor, toma. Entendeu? Então, assim, olha a questão do acolhimento da mãe, do pai, de quem está próximo, dos filhos, dos irmãos, isso é fundamental, isso salva vidas. Viu? E depressão, se não tratada, pode matar sim. Então, o número de suicídios aumentou muito, muito. Estou com os dados aqui. Aumentou muito, eu vou procurar aqui para passar para vocês. Então, tem que ser tratado, mas também quem está do lado próximo tem um papel fundamental. É por isso que é importante saber, é por isso que é importante buscar informações, estudar sobre, para você saber como lidar com uma pessoa que tem depressão, que está no estado de depressão, né? Então, sua mãe, ela te ajudou muito. Sim, no início ela não entendia, porque assim, como ela tinha aquela... isso é muito importante ser falado, porque às vezes assim, você tem uma vivência, você teve, né, passou por muitas coisas na sua vida e lidou com elas da sua forma, né? Aí você tá ali tentando ajudar alguém com ansiedade, com depressão, e você tem o quê? A sua experiência, né? Aí você quer que a pessoa viva da mesma forma que você viveu, né? Aí era onde ela entrava, não, você precisa ir mais na igreja, você precisa rezar mais, você precisa... Ela falava para você fazer o que ela fazia. Exatamente, ela queria que eu fizesse o que ela fazia, porque assim ela conseguiu vencer, né? Só que aí foi onde eu falei, não, eu preciso realmente fazer algo a mais aqui, diferente. Conversar com ela, até que ela realmente entendeu. E assim, a graça e bênção do meu irmão se tornar psiquiatra foi uma coisa que ajudou ainda mais ela a entender que... não, abrir a cabeça. Realmente, cada um vai lidar de uma maneira. Então assim, se você já passou por depressão, conhece alguém que está passando, não entende que não existe uma fórmula perfeita. Por mais que você tenha vivido, né, aquilo, tenha saído daquilo, né, a sua vivência pode não servir, não caber na vida do outro, né? Então a gente tem que ter esse acolhimento, a gente tem que ter esse respeito, ouvir o outro ali para saber como ajudá-lo, né? No tempo dele, da forma dele, entendeu? Não da nossa, né? Porque o que serviu para mim pode não servir para outra pessoa. E se eu tento impor aquilo, se eu tento forçar aquilo, eu só vou fazer outra pessoa piorar. Porque assim, às vezes eu me sentia mal, porque eu falava, nossa, eu tenho uma mãe tão forte, como é que eu não consigo ser forte igual ela? Eu já passei, né, superei a perda de um filho, como é que eu não consigo lidar com isso hoje, né? Então isso me atrapalhou muito a poder, né, sair disso, né? Tanto que eu entrei naquele limbo ali de não me olhar no espelho, de não me cuidar mais, de não... A gente estava numa fase de pandemia que a gente usava máscara, que a gente, enfim, né? Eu parei de me cuidar. E fui só... Ficou com raiva de si mesmo. Fui só me afundando. E essa questão... E tem pessoas com depressão que ela fica com raiva de algumas situações dela mesma. E ela internaliza essa raiva e ela guarda essa raiva para si e ela vai fazendo coisas ruins com ela mesma. Críticas, autocríticas, julgamentos, para de tomar banho, para de comer, para de fazer aquilo que ela gostava, porque ela fica com raiva dela, porque ela não consegue sair daquilo. Que foi o que aconteceu com você. Poxa, eu já vivi isso, eu sei como é que é, eu sei sair disso. Como que eu não estou conseguindo? Isso vai lhe gerando uma raiva de si mesmo, porque não consegue, se sente muito mole ali, e vai te gerando auto-julgamento, autocrítica, e você vai fazendo coisas ruins consigo mesmo. Tem gente que se automutila, tem gente que se machuca, porque elas ficam com tanta raiva delas mesmas. Isso é depressão. Isso é uma depressão que está ali, uma raiva internalizada que precisa sair. Isso aconteceu com você nessa segunda. Essa segunda recaída. E a Lisandra falando disso, hoje, ela consegue falar disso hoje,
porque ela saiu disso. Agora, Lisandra, isso quer dizer que você está 100% curada? Não. Não. Quer dizer que às vezes você vê aquela tristeza de novo? Nossa, vem. Vem, né? E você está num processo, né? É um processo. É um processo que agora, a gente até partilhando antes, conversando, você tem um desejo de buscar o autoconhecimento, né? Tem. Saber quem você é e ali mergulhar e crescer e evoluir, desenvolver, né? Exatamente. Que é a busca, né? Então, é aquela coisa. E assim, eu gosto muito de estar fazendo parte de projetos, né? E assim, e sempre buscando mais conhecer a Deus. E recentemente eu ouvi a frase, né? Não tem como conhecer a Deus, né? Ter uma intimidade profunda com Ele se a gente não se conhece. Então, assim, o autoconhecimento, ele vai ser muito importante para que eu tenha essa maior intimidade com Deus. E o autoconhecimento também vai me ajudar o quê? Quando vier alguma crise, vier alguma situação, não vou nem falar de crise, mas quando vier alguma situação externa, né, que eu não estava esperando... Gatilhos. Né? Gatilhos não, que... ou situações externas, porque, tipo assim, a situação com os meus pais, né, vamos supor, um problema com o meu pai, hoje, graças a Deus, eu consigo lidar com paciência, hoje eu consigo lidar com amor, hoje eu consigo, né, lidar de uma forma assim, hoje eu consigo silenciar, né, silenciar até os pensamentos, colocar em oração, mas antes eu sofria demais, nossa, antes eu entrava pra dentro do quarto, deitava, chorava, eu ia pro banheiro chorar, pros meninos me verem chorar, entendeu? Eu passava o dia inteiro, às vezes, deitada ali na cama, pensando, gente, como é que pode ser assim, o que eu posso fazer, né? Hoje não, hoje eu tenho já mais uma consciência de que qual é o meu papel, né, nisso tudo, entendeu? Eu não preciso, né? Hoje a minha relação com a minha mãe, que já foi complicada, hoje a minha relação com a minha mãe é maravilhosa, nossa. E você já passou por isso, né? Eu, dentro dos Guardiões, eu não consegui fazer o primeiro acampamento corporativo, porque a minha mãe não entendia o porquê de eu passar tanto tempo na igreja. E olha que lá atrás, no Guilherme, eu praticamente ficava o tempo todo, mas tinha o Davi, o Arthur e a Cecília. E para eu servir da maneira como eu estava servindo, eu precisava que ela ficasse com os três para mim, né? Mas assim, eu estava realmente num momento, antes ali da pandemia, extremamente ativa, né? Em que realmente Deus me pausou ali quando a minha mãe ficou doente e eu precisei ser uma doutora do amor maior em casa, né? E isso foi importante também para eu ter essa consciência que tudo na vida da gente precisa ser equilibrado. O servir precisa ser equilibrado, né? O estar em casa precisa ser equilibrado. Davi, o Arthur e a Cecília precisam de mim ali, né? A minha mãe precisa de mim ali, né? Eu quero ser bênção, eu quero ser sal e luz nessa terra, mas então assim, que eu comece na minha casa. E até para ser, a gente precisa ser, né, de uma forma equilibrada, porque se você salgar demais, ninguém consegue. Se você iluminar demais, você cega, né? Se você não iluminar de menos, não acende ali, continua escuro. Se você não salgar pouco, não tem tempero. O excesso então, e a falta, né? Tem que ter esse equilíbrio. Trazendo agora para o final, né? A prevenção, como é que a gente se cuida para que isso não venha, né? Evitar, pelo menos. Porque a vida, ela tem muitos desafios e a tendência da criança, adolescência, da fase jovem, do adulto, é passar por vários desafios na vida, desgostos, traumas, e se não cuidado, isso vai gerando fragilidade na estrutura psicológica e emocional, onde vem e pode acometer algum transtorno. Então, assim, como prevenir, né? Para que isso não venha, não te pegue, você não passe por isso. Tem algumas formas de prevenção. Ter uma dieta equilibrada, tem alimentos que são os alimentos saudáveis. A dieta saudável, ela é importante para tudo na vida, inclusive para evitar uma depressão. Então, assim, coma melhor, né? Com o passar dos anos, com a maturidade, não tem como a gente fugir de uma alimentação saudável. Tem que fazer isso. Se você não faz isso pelo conhecimento, você vai fazer isso pela dor. Se você não faz isso por amor a si próprio,
Vai chegar uma fase da vida que você está tão doente que você vai ter que ser obrigado a mudar a alimentação. Então, prática de atividades físicas regularmente, não é frescura, precisa ter uma atividade física, precisa fazer pelo menos uma caminhada regularmente, pelo menos não. O remédio mais saudável que se tem e mais barato que você tem à sua disposição é a caminhada. Faça a caminhada, combater o estresse, concedendo tempo na agenda para atividades prazerosas. Você precisa, a vida não é só trabalho, não é só obrigações, precisa se colocar na sua agenda. Isso faz parte da vida. Atividades que te deem prazer, evitar o consumo de álcool em excesso, né? Evitar o consumo de álcool, de drogas, drogas ilícitas, drogas lícitas também. Todo excesso é prejudicial. E álcool em excesso, drogas em excesso, isso é uma fuga, um refúgio, é algo que procura-se para acalentar as dores, e não é por aí, né? Diminuir as doses diárias de cafeína, rotinas de sono regular. Gente, um dos maiores remédios, além da caminhada que a gente disse aqui, dieta, é o sono. Precisa-se dormir o tanto que o seu organismo necessita. Tem pessoas que dormem 6 horas e tá tudo bem. Tem pessoas, você precisa descobrir qual que é o seu organismo aí e dormir regularmente. O sono, ele é fundamental, né? O sono é fundamental. E não interromper o tratamento sem orientação médica. Se você começou um tratamento médico com remédios, né, não interrompa com psicólogo, não interrompa. A maioria das pessoas começa um tratamento e começa a melhorar e faz o quê? Para. E sabe o que acontece? A depressão volta em estado muito pior, ela volta muito maior. Então não faça isso. Você precisa fazer o tratamento certinho. E é muito interessante todas essas coisas que você colocou aí, né? Porque assim, as nossas crianças também, elas passaram por uma, né? Eu vou falar por ali, né? Pelos meus filhos. Uhum. O Davi, durante a pandemia, ele ficou muito ansioso. Então assim, a gente conversava bastante. Então assim, é muito importante essa questão da qualidade do sono, porque tinha noites que ele não conseguia dormir. Então assim, não fez uso de medicação, não foi necessário, mas assim, foi fruto de conversar bastante com ele, de explicar, de contar como eu já tinha passado por isso, de fazer um exercício de respiração, de colocar, né, um ambiente mais tranquilo, assim. Nossa Senhora ajudou muito, porque ele quis muito durante essa época conhecer, né, a história de Nossa Senhora, a ponto de dar esse cheiro de rosas, né, isso foi maravilhoso. Então assim, hoje eu percebo assim, os 3, né, eles têm, eu falo pra eles assim, cara, eu queria ter a mesma coisa, a oportunidade que vocês estão tendo, né? Que é de poder sentar, conversar e ter essa experiência, assim. E eu cobro muito isso deles, sabe? Assim, além da questão escolar, eu falo que vocês precisam fazer atividade física. Tem o jump lá em casa, eu coloco eles pra pular. Eles são 3 crianças bem ativas mesmo, assim. E assim, o sono deles também, a alimentação, né? Como estudante de nutrição, isso tudo que você falou é extremamente importante. Extremamente importante mesmo, sabe? Isso auxilia aí em grande parte. Vamos aqui voltar aqui pra gente ir finalizando. A Luana colocou aqui, quando buscamos ajuda, os desafios se tornam mais fáceis. A Larissa colocou aqui, eu saí. Agora eu não vou conseguir ver mais. Olha a Larissa, vamos ver aqui. Deixa eu tentar achar aqui. A Larissa colocou aqui, ainda quero me reconhecer neste espelho aí. Me emocionei quando vi. Larissa, você vai ter oportunidade, viu? Tá? Nossa, então, que maravilha. Exatamente. Pode deixar que você vai conhecer. Você vai vir aqui e vai se reconhecer nesse espelho, né? E nós vamos finalizar com você falando, olhando e falando quem você se vê aqui, tá bom? Pode ser? Ai, eu tô linda, pode. E a Isabel, ela disse assim,
Minha irmã tem mais, ela não se ajuda e é muito difícil ajudar quem não quer ser ajudado. Isabel, é verdade. É muito difícil, mas não perca a esperança, vai com amor, que uma hora vai dar certo. É muita paciência, né? Muita paciência, viu? A Luana disse, a família é parte fundamental para perceber a mudança do comportamento de quem está com depressão. A Carla, nossa amiga Carla, tá aqui, entrou. Beijo. Ela falou o seguinte, amo demais, Lisandra, mulher transformada, liberta, cheia de profunda espiritualidade, você é incrível e tenho certeza que inspirará muitas mulheres com a sua força. Amém. Eu recebo essa graça. A Kátia entrou, né? Oi, Kátia, daqui uns dias nós aqui, viu? Vou te ligar pra gente conversar. Obrigada pela presença também. A Raines disse, exercícios físicos é uma terapia. A Raines esteve aqui na live passada e vai voltar também daqui uns dias. Ela colocou aqui. A Raines faz parte do meu processo, né? Inclusive, antes de vir, né? O batom que eu ganhei, que fazia muito tempo que eu não usava maquiagem nem nada, ela, Giovana, as mulheres ali que fazem parte hoje da minha vida, que estão na minha vida, ela me deu o batom e antes de vir eu tirei a foto, mandei pra ela, falei assim, eu tô usando o batom que você me deu. Então, agora pra gente finalizar, né? O processo do espelho é um processo assim de olhar para si mesma, porque na medida em que as coisas vão acontecendo na vida, a pessoa às vezes tem uma tendência de desconectar-se dela e ficar olhando para os outros e para o mundo lá fora e para as situações. Então o processo do espelho é uma simbologia para a pessoa parar e olhar para ela, né? Então isso é muito importante. Nós precisamos nos olhar e nos enxergar todos os dias. Sempre, sempre. Não tem como eu caminhar desconectada de mim mesma, da minha essência. Então é muito importante esse processo. Então nós vamos aqui agora finalizar esse momento, né? Fazendo esse exercício que tanto ajudou a Lisandra na jornada dela, nessa segunda fase que ela lutou contra a depressão, né? Lutou aí para sair disso. E saiu, e ela saiu, só que ela não para. Ela está em constante tratamento, né, de um jeito ou de outro. Vai mudando, né, a forma como ela vai buscando ajuda. Então, ela está ainda nesse processo, né? E ajudou muito essa questão de olhar para ela. Então, Lisandra, vamos fazer aqui, finalizar, né? Com essa abençoado espelho. Com essa vivência que mexeu tanto com ela. Olhar para você e ver e dizer, né, para eles aqui, para nós, quem você enxerga nesse espelho? Olha pra mim. A primeira coisa que eu vejo que eu não vi no dia, né, foi a questão da frase. Eu não no dia, a frase do meu você é uma mulher forte, né, do espelho que tá lá em casa. E hoje eu olhei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar a frase, seja boa com você mesma, né? É porque no espelho tem uma frase. E tem. Qual que é a frase que, inclusive, ela não falou. Você não falou, mas você ganhou ele de presente. Ganhei. Eu falei, tá lá em falou? casa. Tá lá. E o que tá escrito nele? Você é uma mulher forte. Isso. E eu só fui ver a frase depois que eu levei o espelho pra casa. Aí que eu fui ver que tinha me lidando com o espelho todos os dias, porque assim, eu ainda tava, né, no processo ali, porque foi na primeira formação que eu ganhei o espelho. E aí eu tinha que lidar com ele todos os dias, né? Eu tinha feito um compromisso com a Silbene e comigo mesma, né? Não adianta só fazer o compromisso com ela, tem que ser com a gente. Mas às vezes, Lisandra, primeiro a gente precisa do outro, porque o outro, quando você faz o compromisso com o outro, aí você fala, nossa, eu já fiz o compromisso, então isso faz com que o senso de responsabilidade venha quando você faz com o outro. E quando você faz só com, não é que só, precisa mesmo.
Mas num estado de depressão, você não consegue ter essa seriedade consigo mesmo, que você não está se enxergando, você não se enxerga, você não é assim? Então, mas você enxerga o outro. Então, o outro é importante, muito importante. Isso foi o que aconteceu com o discipulado e a segunda formação que eu tive, né? Que eu fiz um compromisso com Nossa Senhora, você e a Carla, de que eu não iria faltar nenhum encontro. E não faltei. Mas vamos lá, então. Quem você se enxerga nesse espelho? Hoje eu enxergo uma mulher... Fala mais alto e fala pra eles. Oh, meu pai, esse negócio de falar alto. Né? Hoje, graças a Deus, eu enxergo uma mulher forte, que procura lidar com as situações, né? Com paciência, com sabedoria, com discernimento, sempre buscando em Deus essa força, né? Hoje eu vejo uma mulher que não se paralisa mais diante das dificuldades, tanto que eu tô aqui hoje. Né? Se fosse pelo meu humano mesmo, por causa dos problemas que eu tenho passado em casa, eu não estaria aqui. Mas então estou pela graça de Deus e pela minha decisão. Decidi que estaria aqui, que não deixaria as coisas me impedir. Então vejo uma mulher determinada, vejo uma mulher forte, né? Uma força que vem de Deus, que eu busco em Deus. Vejo uma mulher hoje assim que quer voar, né? Uma mulher, uma mãe, né, cheia do Espírito Santo, que busca cada dia mais ser melhor e que tem buscado viver esse propósito de querer realmente não deixar essa graça ficar comigo, né, mas que essa graça alcance outras pessoas, alcance outras mulheres, né. Então eu vejo uma pessoa que hoje se ama, graças a Deus. Uau! Vamos bater palma? Não, merece palma, né? Pode bater aí também, Jaque. A Jaque tá aqui com a gente. A Jaque também tem uma história de vida aí maravilhosa, né, Jaque? Tem que trazer a Jaque? Tem que trazer. Aí eu vou no lugar da Jaque, porque assim, pra poder ficar mais claro, hoje eu sou uma pessoa que mesmo depois eu tive a oportunidade de passar pelo teatro, foi assim um ciclo maravilhoso mesmo, assim, onde eu pude viver coisas extraordinárias, mas assim, eu confesso que eu gosto mais dos bastidores. Eu confesso de ficar ali na produção e tal, mas assim, quando Deus chama a gente para estar à frente também, para se posicionar, é algo também que... Desafiador e gostoso, maravilhoso, né? Maravilhoso, porque assim, eis-me aqui, né? E a minha frase para Deus, ela é essa. Sim. Então, é isso aí, gente, depressão não é frescura, viu? Então, busque ajuda. A melhor forma de ajudar alguém é falando, busca ajuda, vai no médico, vai no psiquiatra, vai no psicólogo e amando essa pessoa, né? Isso, é igual tá no espelho aqui, né? Você que tá passando pela situação, seja boa com você mesmo, seja gentil com você mesmo, entenda que é um processo, que é um dia de cada vez, que um dia vai ser mais difícil que o outro e tá tudo bem. Tá tudo bem, entendeu? Então, assim, o importante é não desistir. O importante, assim, é não parar, sabe? De tentar, entendeu? O que eu vejo muito, assim, nesse período que eu tava me preparando, é que muita gente desiste porque é muito exaustivo, né? Mas é exaustivo quando você tá passando por esse processo sozinha. Então, assim, se necessário, busca realmente ajuda. Se você vê que pessoas à sua volta não estão te acolhendo, pode entrar em contato comigo, com a Silbene, entendeu? Eu estou à disposição, eu estou aberta, porque foi igual eu falei para a Silbene. Se existe um propósito para eu estar aqui hoje, falando e contando um pouco da minha história, que seja para ajudar e alcançar outras pessoas, outras mulheres, assim como Deus, né, me concedeu essa graça. Então, assim, primeiro, se necessário, busque realmente a ajuda de um profissional, mas se precisar conversar com alguém, eu tô aberta a isso. Uau, que maravilha. Obrigada, minha amiga. Um beijo, viu? Foi maravilhoso. E obrigada a você que tá aí, que ficou, que perseverou, que esteve conosco, tá bom? Gratidão. Alceni Parreira, minha mãe, lindona, top demais. Obrigada, viu? Pela presença de todas vocês. Beijo. Compartilhe essa live com mais mulheres, com homens, com pessoas que você acredita que vai poder ajudar de alguma forma, tá? E vamos espalhar conteúdos ricos, conteúdos que realmente são saudáveis para nós, que realmente são instrutivos.
tem muito lixo na internet, muita coisa aí fazendo muito sucesso que não agrega em nada. Então vamos ajudar a compartilhar coisas boas e saudáveis. Isso, concordo com você. É uma das coisas que a gente percebe no Instagram, né? Tudo bem usar as redes sociais, mas assim, se abasteça de coisas que acrescente algo na sua vida, algo positivo, né? Não ficar vendo aquelas coisas que te deixam pra baixo. Eu tive esse olhar, né? Sim. Ficava olhando a vida das outras pessoas ali, pensando que a minha estava estagnada. E cada um tem um processo, a vida de cada um é de cada um, a gente não sabe o que existe por trás dos stories, né, daquela pessoa. Então, assim, é realmente isso que a Silbiane falou, se abasteça de coisas boas, de coisas que acrescentam coisas boas na sua vida. Isso é de extrema importância. Uau, tá vendo? O conteúdo não para. A gente pode ficar o dia inteiro aqui que vai ter conteúdo. E olha que eu achei que eu não ia conseguir falar, tava super tímida, porque assim, né, a Elisandra no teatro é uma, a Elisandra fora ali prefere estar no lugar dela, né, atrás da Jade, atrás da câmera ali, né. Mas tá vendo? Como foi? Então, gratidão, beijo. E até quinta que vem, viu? Obrigada, beijo, tchau. Tchau.